Pai do Senhor para todos, uma vez mais, de volta aqui com muita alegria no nosso canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a abertura do segundo selo do Apocalipse. No vídeo anterior nós falamos sobre a abertura do primeiro selo, então vamos dar continuidade a esse assunto. Então a abertura do segundo selo do Apocalipse. Para falarmos sobre esse tema, nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, que é onde nós encontramos esse acontecimento escatológico. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, como falei anteriormente. Então vamos lá. O livro do Apocalipse revela progressivamente os juízos de Deus sobre a terra. Como você tem acompanhado aqui, vários vídeos que nós estamos postando relacionados à escatologia. Os selos representam acontecimentos futuros que trarão tribulações ao mundo. O segundo selo, especificamente, que é o assunto de hoje, está ligado diretamente à guerra, violência e conflitos mundiais. Então, essa é a ligação que há com a abertura do segundo selo. Ele fala de guerras, de violência e de grandes conflitos mundiais que virão sobre a terra. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, para já se inscrever aqui embaixo do nosso canal, dar aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse para mais pessoas. Clica também no sininho e coloque em todas para receber todas as notificações. E agora tem uma novidade também aqui no nosso canal. Você pode aqui embaixo clicar numa frase, num nome que está escrito assim: seja membro. E você pode ser membro agora do nosso canal. Tem 3 níveis de membro e você pode receber algumas coisas de forma exclusiva. Você vai ver lá. Você pode estar ajudando agora o nosso canal de várias formas que você vai ver aqui abaixo. Ok? Então vamos lá, continuando. O cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele simboliza a guerra, né? O vermelho em si é um símbolo de guerra e sangue. A cor vermelha simboliza sangue, violência, guerras e perseguições, conforme Isaías capítulo 63, versículos 2 e 3. A cor não é por acaso. Ela representa o derramamento de sangue em uma escala global. A Bíblia chega a dizer que na grande tribulação o sangue vai dar no freio dos cavalos. Imagine a carneficina que será. Então a abertura do segundo selo nada mais é do que, cronologicamente, a continuação da abertura do primeiro selo. No primeiro selo, se você não assistiu esse vídeo, eu indico que você vá no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, e assista a abertura do primeiro selo para você entender a ordem cronológica da abertura dos selos. E nós vamos continuar com a abertura até terminarmos os 7 selos. Então a abertura do segundo é a continuação do primeiro. Enquanto o primeiro trouxe paz, o cavalo branco com o cavaleiro, que é o anticristo, trouxe a falsa paz, que parece que resolveria todos os problemas da humanidade, Israel recebendo o anticristo como o Messias, ele se sentando lá no templo em Jerusalém, que ele vai reconstruir, ou pelo menos dar uma grande força nesse sentido, né? Ele vai ser aquele que vai fazer o que Israel esperava, ou espera realmente do Messias. Que eles não aceitaram a Jesus como Messias, porque Jesus não fez o que eles esperavam. Né? Então tem algumas questões que depois a gente vai tratar o porquê de Israel, na grande maioria, rejeitar Jesus e não reconhecê-lo como Messias. Então o anticristo vai trazer o que eles estão esperando, só que vai ser engano. Então a primeira parte, né, da grande tribulação, o primeiro período de 3 anos e meio,
eles serão enganados, que é da falsa paz esse primeiro período, que é a abertura do primeiro selo. Agora, no segundo, é quando encerra o primeiro período. Quando Israel entende que ele não é o Messias, que ele é um farsante, que ele enganou Israel por aquele tempo, cerca de 3 anos e meio. Israel foi enganada, foi engoldo. Agora, quando ele vê que Israel não quer mais o adorar como Messias, ele se unirá a outras nações que, na verdade, ele já está, né, à frente como grande líder mundial, mas Israel rejeita essa aliança que foi feita de forma diplomática e agora acaba toda a diplomacia. Então, certamente, algumas nações também rejeitarão, né, o anticristo depois do primeiro período. Então é aí que vem a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho. Então vai vir sangue, violência, guerras, perseguições. A função desse cavaleiro qual é? Segundo a Bíblia, tirar a paz da terra. Se o primeiro trouxe uma falsa paz, o segundo cavaleiro vem tirar essa falsa paz que existia. Não se trata apenas de guerras entre nações, mas da ausência de paz social, política e pessoal. Esse mundo que hoje alguém tem a coragem de dizer o inferno é aqui, nós estamos vivendo o inferno. Essas pessoas não sabem o que é o inferno, nem imaginam o que é o inferno, nunca leram a respeito do inferno, nunca ouviram uma pregação detalhada a respeito do inferno, à luz da Bíblia, e brinca com essas coisas. O inferno é algo que não dá para comparar com qualquer sofrimento que a gente passe aqui. É um fogo eterno que nunca se apaga, o bicho lá nunca morre, diz a Bíblia. O próprio Jesus falou isso. Mas a grande tribulação, como o próprio Jesus falou em Mateus 24, vai ser um período que nunca houve igual na terra. Então, não vai haver paz social mais. Não é só guerra entre nações, é paz social, vai acabar. A paz política, que hoje ainda tem algum restício de paz, né, política, ainda existe uma certa paz, um certo respeito pela soberania de outros países, ainda existe. Na abertura desse segundo selo não existirá mais. Não existirá soberania de país nenhum. Acabou-se a paz política. Não existe mais terras soberanas, povos soberanos, nações soberanas. Esse segundo cavaleiro do cavalo vermelho trará uma guerra política e também uma guerra pessoal. Você imagina hoje, o século XXI, nós estamos vivendo em um tempo que os assassinatos são muitos, os homicídios, latrocínios, os próprios suicídios estão cada vez mais aumentando, as doenças psicoemocionais estão aumentando, a depressão é tida como a doença do século e muitas pessoas chegam a tirar suas próprias vidas devido à depressão. Imagina isso quando esse selo é aberto, quando esse cavaleiro ele receber autorização para agir sobre a terra, o caos que vai existir na terra na grande tribulação, a quantidade de pessoas que não terão mais paz social, paz pessoal, paz interna, pessoas que hoje já não têm. Imagina na grande tribulação como vai ser a situação. Então eu respeito os irmãos que são pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus volta em meio à grande tribulação, até os que acreditam que Jesus vem no final da grande tribulação, mas na minha visão não tem base. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus vem antes da grande tribulação. Eu mostro isso aqui em outros vídeos à luz da Bíblia. Então, a igreja não vai passar por isso. A igreja purificada, a igreja lavada, a igreja redimida não vai passar por isso. Mas aqueles que estiverem na igreja, que não são de verdade aquilo que mostram que são, como nós temos visto muito nos dias atuais, até líderes espirituais, né?
a gente tem visto muito acontecer, estes vão ficar para a grande tribulação. Eles vão ver o agir desse cavaleiro do cavalo vermelho. Eles vão passar pela falsa paz e eles vão ver essa falsa paz ser tirada e a paz real que existia em alguém ser tirada. O caos que vai tomar conta do planeta com a abertura do segundo selo. O instrumento do cavaleiro, do cavalo vermelho, na abertura do segundo selo, é uma grande espada, como diz os versículos que lemos. A espada representa o poder para matar. Não é uma espada comum. Segundo a Bíblia, é uma grande espada. Então simboliza o alcance e intensidade dos conflitos. Hoje nós já vemos guerras, rumores de guerras, como Jesus previu em Mateus 24, não se compara à intensidade das guerras que haverão já no início do segundo período da grande tribulação. Serão muitos conflitos, muitas guerras, muitas mortes, muitas pessoas tirando as suas próprias vidas. Vai ser um caos total nesse mundo. Então, conflitos armados haverão, destruição em larga escala vai acontecer. É o juízo permitido por Deus, porque alguém só quer ouvir falar de um Deus que é amor, um Deus bondoso, um Deus que não vai lançar ninguém no inferno, porque se Ele ama, Ele não permitirá. Não, essa é uma decisão do homem. Deus deu livre arbítrio para nós escolhermos para onde vamos passar a eternidade. Se vamos subir no arrebatamento ou se vamos ficar na grande tribulação. A decisão é nossa de crermos na palavra de Deus em não ou não. O próprio Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Noé pregava, Noé dizia, eu vou fazer uma arca, vai chover. As pessoas zombavam dele, chamavam ele de velho, né? Não sabe mais das coisas, maluco, desse velho. Eu acredito que era assim que eles tratavam Noé. E como é que os crentes são tratados hoje, que pregam o evangelho, que falam do arrebatamento, que falam de Jesus? O próprio Jesus disse, odiados sereis por muitos. Nós somos odiados. Por muitas pessoas nos odeiam, simplesmente por pregarmos o evangelho, pregarmos a palavra de Deus. Então essas pessoas, porque Deus, além de ser um Deus bondoso, amoroso, Ele é um Deus justo, Ele vai trazer o juízo para essas pessoas. A grande tribulação vai ser um tempo de juízo, mas ao mesmo tempo esse juízo demonstra mais uma vez o amor de Deus, porque haverá durante esse período da grande tribulação a oportunidade ainda das pessoas se arrependerem e não irem para o inferno. Então mesmo no juízo, Deus mostra o seu amor para com a humanidade. Mesmo no juízo, mesmo em meio a esse caos que vai acontecer na grande tribulação, que começa já na abertura do primeiro selo, só que com a falsa paz, e aí na abertura do segundo selo a coisa começa a ficar feia de verdade, porque o anticristo mostra realmente quem ele é, e aí vem o juízo que Deus vai permitir sobre a terra, e ele não age por conta própria. Veja que o texto diz, foi-lhe dado esse poder. Ou seja, Deus continua soberano. Deus continua na direção de tudo, mesmo em meio a esse caos. Esse segundo cavaleiro só vai agir porque há uma vontade permissiva de Deus aí. Deus estará permitindo essa atuação desse segundo cavaleiro do cavalo vermelho. Daniel capítulo 2, versículo 21, deixa claro o controle de Deus. Deus nunca perde o controle. Agora, as consequências da abertura desse segundo selo, quais serão? Um mundo sem paz, não haverá paz. Guerras globais e guerras regionais. Insegurança em todos os níveis da sociedade. Você já pensou que hoje, como já é a insegurança em alguns lugares do mundo, nós que somos aqui do Brasil,
quando a gente fala de insegurança, o lugar que mais nós lembramos, Rio de Janeiro, não é desmerecendo os cariocas, mas são as estatísticas. É o que a gente sabe que é real, é o que a própria mídia mostra. Que as favelas do Rio de Janeiro são tomadas, a grande maioria delas, pelo crime organizado. Se você entra em uma favela, em muitas das favelas do Rio, enganado, por exemplo, motorista de aplicativo, se o GPS o levar para um lugar errado, ou ele errar o percurso do próprio GPS, entrar numa favela enganado, ele é morto já na entrada, porque não pode. Tem que ser moradores, segundo a autorização deles. Então veja o caos que já vivem muitas pessoas no Rio de Janeiro. A crise institucional que já existe no Brasil, se fala até de acordo entre o governo federal e o PCC. Tem notícias sobre isso. Você pode pesquisar aí no Google. Então a coisa é muito séria. Na grande tribulação isso vai se tornar global, essa insegurança. A situação do Rio nem se compara, vai ser muito pior, não só no Rio, como em São Paulo, como em Pernambuco, em todos os lugares onde hoje os maiores centros de violência são as capitais. Durante a grande tribulação vai ser em todas as cidades. Não vai ter segurança mais para ninguém. Acabou a segurança. Então, já pensou como vai ser a grande tribulação na abertura desse segundo selo? Outra questão interessante sobre a abertura do segundo selo é que será o cumprimento das Escrituras. O cumprimento daquilo que Jesus falou, Mateus 24, 6 e 7, que citei anteriormente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Só que na grande tribulação e na abertura do segundo selo, vai ser guerras e rumores de guerras de forma muito mais intensificada. Porque esses sinais aqui são referentes à volta de Jesus. E como nós temos falado aqui, nós cremos na volta de Jesus em duas fases. Na primeira ele vem arrebatar, na segunda ele vem livrar Israel no final da grande tribulação. Então vai acontecer a primeira fase desses sinais, que é antes da primeira fase da volta de Cristo, que é o arrebatamento. Então guerras e rumores de guerra, nós já estamos vendo. Aí vem o arrebatamento. Depois do arrebatamento, mais especificamente na abertura do segundo selo, aí essas guerras, rumores de guerras, vai se intensificar de forma global e regional. Aí a coisa vai pegar e vai ser muito mais séria. O segundo selo está em harmonia com o sinal do fim dos tempos profetizado por Cristo. Por quê? Porque a volta de Jesus, como eu falei, é em duas fases, arrebatamento, mas só termina a segunda fase, se complementa o regresso de Jesus no final da grande tribulação. Então os sinais, alguns deles são válidos para a primeira e para a segunda fase. Outros só acontecerão antes da primeira fase, do arrebatamento. Outros acontecerão só na grande tribulação, antes da segunda fase da volta de Jesus. Então a coisa vai ser muito séria. Então, para concluir esse vídeo, o segundo selo nos mostra que os juízos de Deus vêm em fases. O mundo experimentará o aumento da violência, da guerra, como parte dos acontecimentos finais. Deus é detalhista e organizado, até mesmo no seu juízo. Tem as fases do juízo. A coisa vai piorando ao decorrer da abertura dos selos, ao toque das trombetas, que nós vamos falar depois também aqui no canal. Então nós devemos estar preparados espiritualmente, buscando a paz de Cristo, que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4:7. A igreja deve confiar na soberania de Deus e viver em santidade, aguardando o retorno de Jesus. Então eu vou fazer algumas perguntas para você, para encerrarmos esse vídeo. Como anda a sua vida diante de Deus? Em tempos de incerteza, de tanta violência, de tanto caos, como é que anda a sua vida? Você está preparado para subir no arrebatamento? Onde você tem buscado paz? Isaías 9:6 está escrito que Jesus é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esteja firme na palavra de Deus, mantenha os seus olhos em Jesus,
que é esse príncipe da paz de Isaías 9,6. Então, é tempo de nós estarmos firmes com Cristo, buscando a Deus, porque tudo isso cumprir-se-á. A abertura do primeiro selo, do segundo selo, que trará esse caos sobre a terra. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha aprendido mais a respeito da escatologia. E se você quer se aprofundar ainda mais nos mistérios escatológicos, eu quero convidar você para adquirir o nosso curso Escatologia Descomplicada. Vai estar aqui embaixo na descrição o link do curso e também fixado no primeiro comentário. Escatologia Descomplicada, você vai aprender de forma detalhada, de forma cronológica, do estado intermediário até a consumação dos séculos. Todo o processo escatológico. Desde a morte do ser humano, para onde vai a alma, o espírito, os que morreram em Cristo e sem Cristo, até o fim de todas as coisas. Então você não pode perder essa oportunidade. Nós estamos ainda num preço promocional por apenas R$ 49,90, que pode ser dividido em até 3 vezes no cartão de crédito, através da plataforma que é a maior da América Latina de cursos online, que é a Hotmart, com total segurança. E se você não gostar do curso, você tem até 7 dias para pedir seu dinheiro de volta, será devolvido totalmente, ok? Então, adquira o nosso curso, você vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando também a nossa igreja aqui em Pernambuco, essa obra missionária que fazemos na Assembleia de Deus Ministério Chama Vivo, e com certeza Deus abençoará a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas e que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família nesse dia de hoje para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.